Olá, graça e paz. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre honrar pai e mãe. Existem princípios de honra, que é honrar a Deus, honrar pai e mãe e honrar as autoridades ou ao nosso próximo. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre honrar pai e mãe. A Bíblia diz, lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 12, honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra e seja bem sucedido. Honra fala de reverenciar, fala de respeito, de admiração. E como hoje nós temos visto esse princípio dentro das famílias, das casas sendo perdidas. Filhos que não aprendem, não sabem honrar pai e mãe. Mas nós precisamos aprender a honrá-los porque é uma ordenança do Senhor. Foi o próprio Deus quem estabeleceu isso sobre a nossa vida. Isso traz bênção sobre a nossa vida quando nós aprendemos a respeitar, a honrar pai e mãe. E existem alguns princípios que nós temos que nos atentar quanto à honra. O primeiro princípio é que a honra não tem a ver com merecimento, mas com autoridade. Então, independente se o pai, se a mãe, se eles são bons ou se eles merecem, nós temos que honrar, nós temos que respeitar, independente disso. Nós temos que fazê-lo porque eles estão numa posição de autoridade sobre a nossa vida. E quando nós fazemos isso, nós estamos obedecendo a Deus. Quando nós desonramos, quando nós não respeitamos os nossos pais, nós estamos desonrando e desrespeitando ao próprio Deus. Porque foi Ele quem estabeleceu nossos pais como autoridade sobre a nossa vida. Então, quando eu não honro, eu estou dizendo que Deus errou na escolha. A Bíblia diz que toda autoridade ela é constituída por Deus. Então, foi Deus quem instituiu ou constituiu os nossos pais como autoridade sobre a nossa vida. Então, quando nós desrespeitamos, desonramos, nós estamos dizendo para Deus que Ele errou, que Ele fez uma escolha errada. Então, nós precisamos honrar os nossos pais, independente se eles merecem ou não, porque isso agrada ao coração de Deus, porque foi Ele quem instituiu sobre a nossa vida. E segunda coisa, que quando nós honramos, nós atraímos o favor de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz que nós temos que honrar o Senhor para que nós tenhamos vida longa sobre a terra e para que tudo vá bem na nossa vida. Quando nós honramos ao Senhor, os nossos dias são prolongados e a Bíblia diz que nós somos bem-sucedidos em tudo que nós fazemos. Então nós precisamos estar honrando os nossos pais. Nós temos vivido um tempo onde a sociedade, isso tem se perdido na sociedade, onde filhos têm se perdido dentro de casa e não têm respeitado, honrado os seus pais. Então nós precisamos honrar nossos pais, porque eles são autoridade sobre a nossa vida. E se nós queremos atrair o favor de Deus, se nós queremos ser abençoados, nós precisamos cumprir esse princípio que é tão importante. Então quero deixar para você algumas dicas de como você pode, algumas atitudes, você pode honrar os seus pais. Primeiro, obedeça aos seus pais. Quantos filhos não aprendem a obedecer, questionam, quando ouvem ou não, batem a porta, resmungam, ficam de cara feia? Aprenda a obedecer. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando nós somos um filho obediente, nós somos abençoados pelo Senhor. A obediência, ela trai o favor de Deus, mas a desobediência, ela trai terríveis consequências sobre a nossa vida. Então, que nós sejamos filhos obedientes. Segundo lugar, respeite o seu pai e sua mãe. Nós temos que entender que eles podem ser nossos amigos, mas eles não estão de igual para igual. Eles estão numa posição de autoridade sobre a nossa vida. Então vigie como você fala, como você trata o seu pai, a sua mãe, independente da idade que você tenha, ainda que mesmo que você seja jovem, que você já seja casado. Enquanto você viver, você precisa honrar, obedecer, respeitar o seu pai e a sua mãe. Terceira atitude, dê valor, seja grato. Se nós chegamos até aqui, foi porque eles vieram antes de nós e prepararam o caminho. Então seja grato, dê valor, agradeça seu pai, sua mãe, reconheça o preço que eles pagaram para você estar onde você está. Quantos filhos que desonram seus pais e suas mães porque chegaram numa posição que não precisam mais dos seus filhos, dos seus pais. Mas aprenda a honrar, respeitar, dê valor àquele que tanto fez por você. E em último lugar, cuide deles na velhice. Nossos pais cuidaram de tanto de nós quando nós éramos pequenos.
deram tanto por nós, tantos sacrifícios, fizeram tanto sacrifício por mim e por você. E quantos pais, quantos filhos têm abandonado seus pais na velhice? Então, enquanto você viver, cumpra esse princípio de honra, semeie na vida dos seus pais, ame, cuide deles até o fim e você será abençoado. Aprenda a honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que você tenha vida longa sobre a terra e para que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer. Guarde essa palavra no seu coração. Seja uma pessoa que honra. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.